E aí pessoal, boa noite. Alguns de vocês já devem estar acompanhando a novela do Campi Martins. Eu achei que a novela tinha se encerrado hoje de tarde, né? Porque no último capítulo eu acabei despejado. Mas eu pretendia deixar isso pra lá. E eu citei, né? Estava falando pro pessoal que não fosse no Campi Martins mais, porque eu não achava legal, recomendando que não fosse no Campi Martins. Isso não quis dizer por quê, não entrei em detalhes, nada, porque eu achei que não cabia, que não era necessário e tal, né? Só que agora me avisaram, me informaram aqui que o cara tá numa publicação lá, né? Falando algumas coisas, bem xaropes assim, dando uma versão bem distorcida do que aconteceu. Então sou obrigado a dar minha versão aqui, né? Então eu vou dar a minha versão, né? Eles têm a versão deles lá, eu vou dar a minha versão. E vocês, vou deixar que vocês pensem, reflitam, né? E decidam qual é a versão correta sobre o que aconteceu. Começar do princípio. O que aconteceu então? Tudo começou, eu sempre falo aqui que eu vou no Campo Martins há anos, né? Mais de 30 anos eu ia lá, gosto muito do lugar, sempre gostei. Sempre recomendei para todo mundo. E aí esse ano a Tiana ela faz uns drinks, uns capetas, faz umas batatas fritas e tal. E a gente teve ideia, eu tive ideia, convidei ela, propus para ela dela vender lá no campo os capetas dela, fazer uns drinks, nós propor algum negócio ali com o proprietário, né? Bom, conversei com ele, a gente fez um acerto, tudo bem, acertamos, fomos para lá, levei de freezer, levei a minha mesa de sinuca, tinha feito um acerto com ele, depois já mudou lá também. A tia levou o carrinho dela, levamos uma carga de coisas, tá? Tava, né, começamos, infelizmente, nos últimos dias só choveu, então, né, praticamente não teve movimento, não podemos aproveitar muito e muito menos trabalhar. Mas o que aconteceu ontem? Ontem, eu e a Tiane chegamos lá, né? E o proprietário lá tinha um freezer, eu levei o meu freezer, porque como a Tiane vende coisas com gelo e bebidas e tal, a gente precisava de gelo, não teria como ficar comprando gelo lá e levando aqui toda hora, nós levamos um freezer. Ela vende batata frita, que é congelada, várias coisas são congeladas. Então eu levei um freezer, que nós colocamos lá, né? Até acertei com ele, no princípio ele não sabia que eu levar o freezer comigo sim, mas acertamos, colocamos o freezer lá junto na praça de alimentação com o freezer dele. Ontem na tarde, quando a Tiane chegou lá, foi ontem? Não foi? Foi ontem, né? Foi ontem. Tiane chegou lá, foi ver das coisas que ela usa para fazer comida, ela tinha deixado um pote de bacon, desse tamanho, um potão de bacon já picado lá no freezer para quando ela fosse fazer as coisas dela. E ela não achou esse pote de bacon. Ela perguntou para mim, a gente até meio que teve uma discussão, porque eu levei umas coisas para cima, para os freezer de cima lá e tal. Eu não sabia de nada, aí o cara teve lá, ela perguntou pra ele se ele tinha pego, ele disse que não, tal, que não tinha visto, nem tinha nem visto, tal, do pote de bacon, tudo bem. Nós temos as fotos depois do pote de bacon. E ele saiu, nós ficamos nessa dúvida, ué, né, sumiu o pote de bacon, não pode, como é que vai ter sumido? Até que eu olhei pro lado do freezer, ele me disse que tinha organizado o freezer de tarde, que organizou e tal, beleza. Eu olhei do lado do freezer e vi um pote virado para baixo, né? Mostrei para a Tiane, olha, não é esse aqui, ela olhou, era o pote de bacon dela. Tava virado no chão, sem nenhum bacon na volta, tava só ele virado, ela levantou, tava todo o bacon no chão, do lado do freezer com o pote em cima. Ela ficou chateada com isso, né? Lógico, falamos, ó, vamos ter que conversar com ele sobre isso aí, deixaram, ó, perdeu metade do bacon que ela tinha levado ali, foi fora, mas tudo bem. Aí teve um pessoal lá que foi jogar lá de uma firma, que alugaram lá e tal, foram lá embaixo, foram pedindo para anotar uma cerveja, pedindo para anotar e tal. E a gente conversou e disse, olha, vamos ter que conversar com o cara aqui, né? Porque nós estávamos responsáveis pela parte de baixo, pela parte de alimentação, a gente estava meio de responsável. Os caras pediram para anotar para a firma, e nós pensamos, não, vamos lá conversar com ele, ver direitinho como é que vai funcionar isso e tal, né? Eu subi até lá, e aí fui conversar com ele, chamei ele para conversar, né? Expus a questão essa dos caras da empresa, falei, olha, cara, é isso, Simone? Né, a gente quer saber como é que funciona, se pode anotar para eles, para ter um acordo, tudo bem. Beleza, acertamos ali. E aí eu comentei com ele, disse, outra coisa que eu queria comentar contigo, cara, que a gente tem que ver, como é que vai ficar. Falei a função do bacon. Tinha virado todo o bacon e tal, mas ia ter que ver como é que fazia isso, né? Virou bem mais da metade, mas eu ainda não tinha dito, não, vamos pedir porque ele acerte pelo menos a metade do bacon, que é ele que botou fora, né, cara? E ele tá, né, já não gostou muito. E aí eu comentei sobre uma outra situação, que nós levamos o freezer para lá, né? E assim que nós chegamos lá com o freezer, no primeiro dia, eu ajudei a Tiane a organizar tudo, e teve um momento que ele disse para mim que não queria que eu mexesse nos freezer, que só a Tiane podia mexer. Nesse momento ontem, quando eu falei com ele, eu também comentei sobre isso, e disse para ele que eu achei meio chato, né? Porque uma das coisas que me incomoda é o índice do meu caráter, da minha honestidade.
E pra mim sou assim, eu não, falei trem de boa, quem me conhece, né, sabe que eu não sou uma pessoa agressiva nem nada, falei trem de boa de cara, eu achei meio chato, achei meio chato o teu comentário. Quando eu falei isso, aí o cara já começou, não, tu tá querendo criar problema, porque tu só quer complicar, não sei o quê. Eu disse, não, cara, eu quero evitar problema. A gente tem um negócio, a gente está estabelecendo uma relação comercial, eu quero evitar problema, na verdade, estou falando sobre isso pra gente evitar problema. E aí o cara simplesmente olhou pra mim e disse, não, quer saber? Encerrou, agora encerramos tudo, e se quiserem ficar aqui, agora são pagar diária. E simplesmente virou as costas e saiu. E saiu. E eu, não, tudo bem, né? Não vou discutir. Desci para o acampamento, né? Conversei com a Tiane, disse, olha, Tiane, vamos juntar nossas coisas, que amanhã a gente vai embora. Vamos conseguir uma carona, alguém para ir embora, e amanhã a gente vai embora. E eu e a Tiane começamos a juntar o acampamento já, começamos a juntar nossas coisas. Nisso já falei com 2 pessoas para tentar conseguir um frete, porque eu tava com freezer, máquina, né? Mesa de sinuca, tudo lá. E fui, já consegui uma pessoa que falou comigo ontem, disse, não, amanhã eu só tenho que arrumar, meu biqui, cara, de coração te agradeço, louco, pô, me deu uma baita força. Se der, eu tenho que dar uma arrumada no caminhão, amanhã de manhã eu arrumo. Não vou hoje, que não tenho como, mas amanhã de manhã eu arrumo o caminhão e vou te buscar assim que possível. Ele ainda me disse, olha, quando eu vou chegar 1, 2, 3, 4 da tarde, mas eu vou te buscar. E eu disse, não, tranquilo, né, porque ficamos de boa, nós, bom, agora a gente só vai esperar, tá. Ficamos arrumando nossas coisas no acampamento, juntando, tomando uma cervejinha de boa, conversando e arrumando as coisas. Lá pelas tantas, realmente, nós estávamos com o som um pouco alto. Nós estávamos arrumando as coisas, não tinha percebido a hora, nem nada, tinha se dado conta, estava com o som um pouco alto. E aí o cara, quando ele chegou lá, esperou eu sair do acampamento e começou a gritar Tiane lá de fora da barraca. Eu estava lá na praça de alimentação arrumando as coisas, nesse momento eu cheguei. Quando eu cheguei, o cara falou pra mim, de uma forma que eu considerei bastante desrespeitosa, maneira que ele falou comigo eu considerei muito desrespeitosa. Foi de uma grosseria Mandou, absurda. chegou dizendo, me dizendo para desligar o som e parará. E eu não gostei, realmente, com certeza, disse pra ele, não, cara, eu vou baixar o som, mas fala comigo de um jeito, fala direito comigo. E o cara, não, voltou a ser, do meu ponto de vista, muito grosseiro, desrespeitoso. Reiterei, cara, eu vou desligar, tá, eu vou baixar o som meu, mas fala direito comigo, cara. Nisso o cara simplesmente virou as costas, subiu lá em cima e desligou a geral. Deixou o nosso acampamento sem luz, cortou nossa luz. Nós estávamos organizando nossas coisas para deixar pronto para no outro dia. Nós ia deixar só a barraca armada ali e tal, né? Ia guardar tudo, deixar a barraca, e no outro dia nós ia acordar, guardar a barraca. Beleza. Ele fez isso, eu e a Tiane ficamos no escuro no acampamento. E eu disse para ela, Tiane, o que a gente vai fazer? Vamos ter que ir lá para a praça de alimentação. Juntamos todas as nossas coisas, né? Juntamos todas as nossas coisas, levamos para a praça de alimentação. E então isso é uma coisa, nesse momento que ele chegou no acampamento, ele disse que eu estava alterado, completamente embriagado e possivelmente sobre efeito de outras substâncias. Né? Por isso que eu disse que eu vou deixar para vocês julgarem. Eu pergunto se alguém já me viu alterado, sendo agressivo com alguém. Eles que eu ameaçar. Alguém já me viu ameaçar, ser violento com alguém. Né? E mesmo bêbado, todo mundo sabe que eu gosto de tomar minha cervejinha, minha família inteira gosta. Ninguém jamais me viu alterado. Eu for lá mais de 30 anos naquele campo e a minha família vai, nunca tivemos uma reclamação de ninguém. Bom, no outro, dormimos lá, aí eu bebi de verdade. Depois que ele foi dormir, que nós ligamos o som e fomos para o pagamento, realmente, eu tinha bebemos bastante depois e dormimos. Antes de dormir, deixamos tudo arrumadinho, tudo organizadinho, já pronto para assim, de manhã ou de tarde, assim que o biqui chegasse, eu já poder carregar e ir embora. Inclusive eu gravei um vídeo ontem dizendo que eu só não ia embora ontem de noite mesmo, porque eu não tinha como. E aí tá, dormimos e ficamos até as 13h30 da manhã, mais ou menos, nessa função, tendo que arrumar tudo. Mas 13h30 nós dormimos. Hoje de manhã, quando nós acordamos, eu acordei, nós deixamos tudo pronto, colocamos uma barraca e o colchão só na praça de alimentação ali pra gente dormir. Hoje de manhã, quando eu acordei, o cara chegou ali, eu tinha acabado de acordar, e ele chegou e disse pra mim, bem se impondo, na verdade, né? Que, ó, agora que, né, que tal, falou uma coisa Sendo grosseiro muito bem, de novo. foi, né? Falou uma coisa, só que ele chegou e disse, e agora tu tira a barraca. Cara, eu tava acordando, eu fui até as 13h30 arrumando minhas coisas, porque ele nos deixou sem luz no acampamento, não tive opção. Eu falei, cara, calma aí, meu, o meu tempo, tinha acabado de acordar. E o cara, não, calma aí não, agora, tira agora. E eu disse, cara, eu não vou tirar agora, meu, eu tô arrumando minhas coisas, deixa eu ver. Aí nisso o cara só chegou e disse pra mim, então eu vou chamar a polícia. Eu disse, cara, pode chamar, né? Beleza, e ele foi lá, saiu com o telefone dele pra lá, e eu e a Tiane fomos lá, desmanchamos a barraca, guardamos tudo, deixamos tudo prontinho pra ir embora.
aguardando o cara, o biquíni que tinha ficado de pegar, que eu já tinha até dito pra ele, tava esperando o cara me buscar. Nisso chegou a brigada militar lá, chegaram, né, desceram, os caras foram muito educados, até os dois, desceram lá e perguntaram, eu perguntei pra eles, o que está acontecendo, eles disseram, olha, ele foi lá, ligou para a brigada militar e disse para eles que eu estava que eu estava alterado, que ele queria que eu saísse do moinho, Estava ameaçando. que eu estava ameaçando ele, que ele queria que saísse do moinho, que eu não queria sair do moinho, que ele queria que saísse, que eu não queria sair de lá, e que eu estaria ameaçando ele, que eu estaria muito alterado. Óbvio, quando o brigado chegou, viu que eu não estava nem um pouco alterado, né? Conversamos, eles me falaram isso, eu ainda mostrei, um policial militar ainda comentou, tá, mas tá tudo organizado já. Eu disse, tá, cara, eu só quero ir embora para casa. Eu tô esperando o magrão do frete vir aqui, né, chamei um caminhão. O policial militar me pediu, mostrei o áudio, que o meu amigo esse mandou, dizendo, olha, daqui a pouco mais eu tô aí, assim que der eu chego aí. E aí eles, não, mas então, né, falou com o cara, tá. Aí, né, tava meio que resolvendo a situação, aí a Tiane fez um comentário, que ele não gostou, e aí ele começou a se alterar de novo. Inclusive eu disse pros policiais, olha, ó, o senhor tá vendo quem tá alterado é ele, eu não tô nem um pouco alterado. Bom, resumindo, aí ele se embraveceu, queria que eu tirasse, não, tu vai tirar tudo daqui agora, eu digo, cara, eu tenho uma mesa de sinuca, um freezer, como é que eu vou carregar? Resumindo, ele resolveu pegar 2 carros e levar minhas coisas e disse, não, quero que bote lá na frente do camping então. Os policiais militares, eu entendo o trabalho dos caras, disseram, Magrão, tu vai ter que tirar de boa, cara, tirei. Carreguei tudo para lá e fiquei lá até o fim da tarde. Então, basicamente, esse é o ocorrido. Falar em baderna, desrespeito, bebedeira completamente bêbado. Bom, isso aí eu acho que eu nem preciso falar sobre isso, né? Porque todas as pessoas me conhecem, eu acho que eu não preciso falar sobre isso. E quanto a agressivo, quanto a completo. Bom, também, né? Deixo no julgamento de vocês, então, entender qual a situação. E é isso, eu só quis deixar claro o que ocorreu porque houve todos esses comentários lá que eu estaria bêbado, talvez, pelo que eu entendi, drogado, né, que eu teria ameaçado. Bom, então essa é a verdade. Inclusive tem como testemunhos policiais militares que chegaram lá hoje que viram, que eu mostrei, olha, tô aqui, eu tô só aqui esperando para ir embora. Se o cara, sei lá, enlouqueceu, soltou. E aí ficou indignado, porque eu comecei a falar realmente que não iria mais para o Camping Martins e não recomendo que vão, porque acho que é um direito meu como consumidor. Se tem um estabelecimento comercial e eu sou um consumidor e não gosto por algum motivo, eu tenho todo o direito de recomendar que as pessoas não vão nesse estabelecimento comercial. Bom, e é isso, pessoal.